Seja bem-vindo, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para nossa live diária. Todos os dias às 6h29. Deixa eu só abrir aqui o texto. O texto básico que a gente vai usar. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Também quero te incentivar a compartilhar essa live. Hoje pode ser que esse vídeo ele chegou para você e você está longe dos caminhos do Senhor. E hoje o nosso assunto é esse. E o título que eu coloquei nessa live de hoje é o que fazer se a presença de Deus for embora. O que você deve fazer se você saiu da presença, se você foi afastado de Deus. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso e pode ser que você esteja nessa situação e esse vídeo ele chegou para você, para que você entenda o que fazer agora. O que eu devo fazer para mim voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Então, curte esse vídeo, encaminhe para aquela pessoa que está longe do Senhor. Quem sabe Deus tem uma palavra para ela e você pode ser um instrumento que vai encaminhar essa palavra para essa pessoa. Eu sei que você quer que ela volte para os caminhos do Senhor e se você é essa pessoa, escute o que Deus tem para falar. Não escute Moisés, mas escute o Senhor através da minha vida. Amém? Quero te convidar a abrir a Bíblia, se você tem ela aí disponível na sua casa, onde você está. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4. E eu vou ler alguns versículos aqui, depois nós vamos ler mais alguns versículos, mas vamos iniciar aqui. E para que você entenda o que está acontecendo aqui nesse texto, depois que Samuel ele escuta Deus, Deus fala para ele o que vai acontecer, e aí os filisteus atacam o povo de Israel. O povo de Israel tentam buscar a presença de Deus, mas é importante você saber que a presença de Deus ela não é buscada de qualquer forma. E existia alguns problemas ali, alguns pecados, e a presença de Deus ela não foi real ali, não foi suficiente, não que eles não conseguiram a presença de Deus, porque Deus não estava aprovando aquilo que eles estavam fazendo. E se você for ler no tempo do povo de Israel, você vai ver que a arca do Senhor ela representava a presença de Deus. E eles pegam essa arca e levam essa arca lá para a batalha naquela tentativa de buscar a aprovação de Deus e de buscar o auxílio para vencer a guerra. E o que acontece é que eles são derrotados, a arca do Senhor ela é levada pelos filisteus, eles roubam essa arca, e aí os filhos de Eli são mortos em batalha, e aí nós chegamos nessa situação que a gente vai ler aqui no versículo 19. Depois, se você quiser, leia o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. É um livro muito rico, muito maravilhoso. Você vai ser muito edificado. Versículo 19 diz assim: a nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e próxima ao parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro, Eli, e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, então ela no parto, ela está morrendo ali, as mulheres que a ajudaram disseram: não temas, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada
e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então, o nome desse menino, dessa criança que já nasceu órfã, o pai dela tinha morrido, e agora a mãe dela, no momento do parto, ela morre, e esse menino, ele se chama Icabô, e esse é o retrato da situação do povo de Israel. Um povo órfão, porque perdeu o contato com Deus, e eles estão sozinhos ali, porque a glória de Deus foi embora. E é isso que significa o nome Cabô. Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Existem muitas pessoas, muitos servos de Deus, muitos ministros do Evangelho, que por um tempo tiveram a presença de Deus, mas por algum momento, por alguma coisa, por alguma situação, eles perderam essa presença. E o ser humano, ele tem um problema muito grande, que é a questão do orgulho. E às vezes a pessoa ela perde a presença de Deus e ela continua fazendo a obra de Deus sem a presença de Deus. Ela continua naquele ímpeto de servir a Deus ali, porque ela já está servindo a Deus, ela perde a comunhão com Deus e ela continua para não ficar feio para os homens, para que as pessoas que estão acostumadas com ver ela ministrando a palavra, com ver ela servindo a Deus, não vejam a vergonha que é quando uma pessoa ela se afasta de Deus. Então, quem nunca teve essa presença, quem nunca sentiu a presença de Deus de forma real, não sente falta disso. E pode ser que essa seja a sua situação. Talvez você é até um evangélico ou não, mas você nunca teve esse contato íntimo com Deus. E se você não teve esse contato íntimo, você não conhece a presença. Mas mesmo assim, no seu coração, você sente a falta de alguma coisa. Porque Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano para ter contato com Ele. E desde quando Adão pecou, o ser humano ele vive na busca da presença de Deus. Pode ser que a pessoa nem saiba que é isso que ela busca, mas ela sempre está nesse ímpeto, nessa busca, nessa vontade de ter a presença de Deus. E quem já teve essa presença, se perdeu, sabe o quanta falta essa presença faz. Então, eu quero também ler um versículo para você entender, talvez essa situação, essa seja a sua situação, longe dos caminhos do Senhor, e agora, o que eu faço? Eu vou ler com você agora um texto que está em 2 Crônicas. 2 Crônicas, um pouco para frente aí, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, a gente vai ler aqui. Deus dando uma orientação do que a pessoa deve fazer. Por quê? Eu te falo com experiência própria. Eu já estive longe de Deus, já me afastei dos caminhos do Senhor. E eu sei que quando você está longe, você que já teve na presença de Deus, quando você se afasta, você não sabe o que fazer. Você sabe que deve voltar, mas não sabe nem por onde começar. E às vezes você pensa que, eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso voltar a estar junto com a igreja, a estar num lugar onde o povo de Deus está. Sim, esse é um dos caminhos. Mas primeiro você precisa resolver a sua situação com Deus. Se você resolver a sua situação com Deus, as outras coisas, vira consequência. Deus ele vai restaurando. Lembre-se que a sua vida ela é individual. A sua relação com Deus é individual. Você e Deus. Depois, Deus restaura a sua comunhão com a igreja, com as pessoas que estão servindo a Deus, que às vezes o lugar onde você serviu, e é importante você resolver a sua situação. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
E aí ele vai falar algumas situações aqui que você precisa fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é adicionado ou você é implantado nesse povo, que é o que Pedro fala. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Não é porque você caiu que você deixou de ser um filho de Deus. Você precisa buscar restauração. Como buscar restauração? Então aqui tem alguns passos. Primeira coisa, se humilhar. E quando eu falo que se humilhar, é se humilhar diante de Deus, é reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua situação, reconhecer que você não consegue sozinho se levantar. Isso é se humilhar, é quando você entra na presença de Deus e reconhece o seu estado, reconhece que você está caído. Se humilhar, orar. Sabe aquela oração sincera do fundo do coração? Essa é a oração de quem quer a restauração. É falar para Deus: Senhor, realmente eu caí em pecado. Eu fiz o que não devia, estou longe dos seus caminhos, me ajuda. Me buscar. Aqui, a palavra de Deus não está falando que você tem que buscar uma igreja. Não que isso não seja necessário. Mas primeiro você resolve a sua situação com Deus. E aí depois Deus vai te direcionar e vai te colocar junto com o povo dele. Se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se você for ler lá em Samuel, você vai ver que os filhos de Eli, eles faziam várias coisas horrendas, horríveis. Eles estavam pecando, estavam profanando o templo do Senhor ali. E pode ser que o seu pecado, aos seus olhos, seja um pecado tão grande que você olhe e fala assim: para mim não tem jeito mais. Mas o Senhor Deus, Ele te enxerga além daquilo que você fez. Nós já falamos sobre isso aqui, nós já falamos sobre aquela mulher que foi pega em adultério e foi levada diante do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os religiosos, eles viam uma prostituta, o Senhor Jesus Cristo, ele viu uma mulher que foi pega em adultério. Ou seja, ele viu a mulher primeiro. Ele não viu o que ela fez primeiro. Ele viu a mulher. Quando Jesus ele se propôs a morrer na cruz do Calvário por você e por mim, ele nos amou antes daquilo que nós fizemos. E é por isso que eu posso entrar na presença de Deus, é por isso que você pode entrar na presença de Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Então aqui ele está falando, me buscar e se converter. Se você está andando num lugar errado, você precisa se converter. E aí você fala assim: Moisés, eu já tentei, mas eu não consigo, porque você está tentando com as suas próprias forças. Aqui não é a primeira coisa que foi citada no versículo. A primeira coisa é se humilhar. É você entrar diante de Deus. É você orar. Se humilhar, orar e buscar. É você entrar e falar assim: Senhor, me ajuda, me levanta. Eu não consigo sair desse lugar de escravidão do pecado. Me ajuda, Senhor. E Ele está disposto, Ele está pronto para te ouvir. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 15. Presta bastante atenção para você entender. Os meus olhos estarão abertos. Deus falando. E os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. E aí você pode pensar, mas de que lugar ele está falando aqui? Ele está falando lá, eu tenho que ir lá em Israel, lá no templo, para poder orar a Deus? Aqui, o Espírito Santo ele está falando de um lugar espiritual. Quando ele fala a oração que se fizer neste lugar, é um lugar de rendição. É um lugar de humilhação. É quando você se coloca diante de Deus e se coloca num lugar, sabe
lugar que você se derrama diante dele, não é que é um lugar físico, é um lugar espiritual. Então você vai entrar no seu quarto, você vai se ajoelhar, você vai fechar a porta, você vai se ajoelhar e vai entrar nesse lugar. Quando a gente acessa a presença de Deus, não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Hebreus fala, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Aí você fala assim, nossa, então eu tenho que ir lá em Israel, procurar um tabernáculo. Nem tabernáculo não existe mais. Não é físico esse lugar, é um lugar espiritual. É quando eu entro e falo, Senhor, me ajuda. Você precisa encontrar esse lugar. Você precisa se colocar nesse lugar. Quando você se coloca nesse lugar, Deus te levanta. Por quê? Porque os olhos estão abertos e os ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Primeira coisa, entra no secreto e clame ao Senhor. Ele vai te levantar. Deus, Ele está nesse lugar. Ele ainda está nesse lugar, te esperando. Lembra daquela parábola do filho pródigo? Quando o filho se desvia e ele volta. Quando ele está voltando, o pai dele está esperando ele de longe, no mesmo lugar. Ele estava ali todo dia esperando. Esse é o lugar que Deus espera, porque você é filho dele. E ele está aguardando a sua volta. É preciso você entrar nesse lugar e se colocar nesse lugar espiritual. Quero ler mais um versículo lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo também bastante conhecido, que diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Ele diz assim, ó. Aqui João, ele está escrevendo e ele vai escrever uma carta à igreja de Éfeso e ele vem falando no versículo 4, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aí Deus pega e ele fala com você através do Espírito Santo. Eu tenho contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe quando você converteu, quando você aceitou Jesus, você ficou cheio daquele vigor espiritual? Você queria orar, você queria servir a Deus, você queria ler a palavra, você tinha aquela vontade, esse era o primeiro amor. Esse primeiro amor, ele não pode ser abandonado. Ele não é um momento que é passageiro. Esse primeiro amor que você tem, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser alimentado dia a dia para que você nunca abandone ele. E se você abandonou esse primeiro amor, olha o que diz o verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembra? O Espírito Santo ele vai te ajudar a entender quando foi que você se desviou. O que você fez? E você vai voltar lá. E eu estou falando aqui espiritualmente. Você vai voltar lá e falar assim, Deus, realmente, lá atrás eu fiz isso, isso, isso. Me ajuda a voltar. Deus, Ele quer te restaurar. Ele quer que você volte para a presença dEle. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração. E eu quero que você sinta a presença. Quero que você se desbloqueie e se desarme para que Deus te restaure. Não resista. Tem um texto na Bíblia que diz que se hoje você ouvir o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Você tem poder de endurecer o seu coração ou de amolecer o seu coração. Você pode resistir e viver as consequências de estar longe de Deus, ou você pode ser curado por Deus. Você pode ser restaurado por Deus. Esse é o objetivo de Deus. É por isso que Ele mandou te falar. Volte, ainda há tempo de voltar para a presença, de voltar para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar agora. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários, a gente vai orar juntos também. Mas nesse momento eu vou orar para você que está longe dos caminhos de Deus. Pai, nós entramos na Tua presença e agradecemos ao Senhor por esse tempo aqui, diante da Tua palavra, aprendendo e ouvindo o Senhor.
Pai, existem várias coisas que nos assediam, querendo nos tirar da tua presença. Essa pessoa que está nos ouvindo, ela saiu da tua presença, Pai. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus pela vida dela, para que o Senhor toque no coração dela e que ela não resista, mas que ela possa ser curada, restaurada, levantada pelo Senhor. É o Senhor que levanta. Nós, quando caímos, nós resolvemos e decidimos cair. Mas para sermos levantados, é somente o Senhor que faz isso. E é por isso que eu clamo ao Senhor. Ajude essa pessoa, Pai. E essa pessoa também que nunca teve acesso à sua presença, mas que está assistindo esse vídeo, está curiosa, está olhando e fala assim, do que ele está falando? Pai, que o Senhor venha visitar ela, que ela possa entender o seu evangelho e possa acessar essa presença, acessar esse lugar espiritual que o Senhor tem para nós, para todos os seres humanos. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Cuide dessa pessoa, cuide dessa vida, ajude ela nessa volta para os teus caminhos, para que ela possa encontrar pessoas e que o Senhor possa levantar pessoas para ajudar ela, para curar ela, para levantar ela. Pessoas que são servas do Senhor, ó Pai. Afaste dela todo espírito imundo, toda pessoa maligna, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a